O vídeo de hoje, pessoal, virou uma comédia, né? Eu tô trazendo aqui uma notícia que você vai rir bastante aí na sua casa. O Lula, pessoal, ele diz que a extrema-direita não volta, não vai voltar ao governo se ele estiver bonitão em 2026. Olha isso, pessoal. O Lula tá perdendo até pro cachorro caramelo ultimamente, né? Perde para qualquer pessoa. A popularidade dele nunca teve tão ruim, ainda mais com esse rombo do INSS, e ele acha que ele tem chance ainda de ganhar alguma coisa. Outra notícia que eu vou trazer aqui, pessoal, um vídeo falando aqui do governo Lula, né, que o governo Lula não quer devolver o dinheiro dos aposentados roubados. Eu vou trazer aqui a notícia para que você entenda o que está acontecendo, principalmente se você é um aposentado que foi lesado pelo INSS. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E pessoal, a gente começa aqui o vídeo com uma comédia, né, que é o Lula dizendo que a extrema-direita não volta se o governo dele, se ele estiver bonitão em 2026. Então vamos entender aqui. Ele afirmou que se depender dele, a extrema-direita não volta mais ao governo nas eleições de 26. Ele deve disputar a reeleição, segundo confidenciou a parlamentares recentemente, mas ainda não tornou pública a intenção. No entanto, projeções recentes apontam que ele pode ter dificuldades de se reeleger no ano que vem, com uma popularidade em baixa e o avanço de nomes da direita, como Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pessoal, com uma ampla vantagem. Pode ter certeza de uma coisa, olha o que ele fala aqui. Se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema-direita não volta a governar esse país, disse ele no congresso do PSB em Recife, que oficializou o aliado João Campos na presidência do partido. E no mesmo discurso, ele afirmou que a esquerda precisa eleger a maioria no Senado para evitar que a direita avacalhe o Supremo Tribunal Federal. O que será que é o avacalhar o Supremo? Será que com a maioria do Senado a gente poderia votar lá impeachments dos ministros tendenciosos do Supremo? Será? Acredito que sim, né, pessoal? Acredito que esse seja o grande medo do Lula, né? Que caia um ministro atrás do outro, né? Que vai caindo com o Senado de direita, né? Teremos tudo para empichar ministros que não estão trabalhando do jeito que deveria, que não estão respeitando a Constituição. Precisamos ganhar maioria no Senado, isso é o que fala Lula. Senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia neste país. Se a gente for destruir o que não gosta, não vai sobrar nada, falou o Lula. A pessoa chega a ser engraçado, né? Eu nunca vi a Suprema Corte que mais advoga a favor do Lula do que essa, né? Não tem, né, pessoal? Não tem mesmo. Lula também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes do STF, que está na mira de sanções do governo dos Estados Unidos por sanções a usuários e às redes sociais com sede no país norte-americano. Os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Que história é essa de criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Eles fazem um monte de barbaridade, falou Lula. É isso aí, pessoal. Me conta nos comentários aí o que você acha dessa declaração do Lula. Próxima notícia que a gente traz aqui é justamente da Jovem Pan, falando que o governo Lula não quer devolver dinheiro dos aposentados roubados, né? Vamos entender um pouquinho
sobre esse assunto. O Ministério Público Federal tem questionado essa conduta, pois seria um absurdo as próprias vítimas serem as responsáveis por correr atrás do ressarcimento. Sim, velhinhos analógicos tendo que correr atrás do próprio dinheiro. Segundo os procuradores do Ministério Público Federal, pessoal, e aqui eu abro aspas, tá? O INSS sabe precisamente quem são as pessoas que foram lesadas, fecha aspas, e é responsável. Pessoal, então o que está falando aqui nessa reportagem? O INSS, ele sabe exatamente quem foram as pessoas lesadas. Então, cabe ao INSS ressarcir essas pessoas. No momento que ele abre para a pessoa verificar se ela foi ou não lesada, muitas pessoas são pessoas de idade, pessoal. Pessoas que não têm celular, que não têm um aplicativo, que não têm acesso, por exemplo, ao YouTube, como você aí que está me vendo, que está vendo tudo isso que está acontecendo. Então, são pessoas analógicas, por assim dizer, e aí é muito difícil, né? Seria muito mais justo da parte do INSS ele devolver quem foi lesado, já que ele sabe todo mundo que foi lesado. Da instituição reembolsar os aposentados e pensionistas lesados por esse escândalo, não poderia ser diferente? De vez em quando nessa república, mano, parece que temos que reafirmar o óbvio, né? Exatamente, Marinho. A gente já tinha comentado a respeito disso aqui no Morning Show, né? Sobre como, no fim das contas, esse esquema criado pelo governo federal para atender os aposentados e pensionistas que foram vítimas de roubo, na verdade, consistia numa grande inversão de valores. Pessoal, nesse momento, né, a gente vê o governo criando dificuldade para ressarcir as pessoas que foram lesadas, tiveram dinheiro desviado. Justamente com essa dificuldade, o governo vai embolsar quanto aí? 10, 20, 30% do montante que ele deveria pagar. Ele não vai acabar não pagando porque as pessoas não reclamaram, né? Então a gente sabe como é que funciona no Brasil as coisas, né? Então, porque se o governo já sabe quem foi roubado, o cidadão precisa ser tratado como o objeto para o sujeito para quem o Estado existe. Então o Estado precisa facilitar a vida dele, não criar uma dificuldade, uma fila, seja virtual ou literal, na agência dos Correios, como foi anunciado, para que a pessoa tenha que correr atrás para poder ter aquilo que simplesmente é seu e ele foi roubado. Então é preciso desinverter esses valores e fazer com que as coisas voltem a estar nos seus lugares. Ou seja, quem foi roubado e o governo sabe, precisa ser ressarcido. É o mínimo que se espera do governo, né, do INSS. Já que ele sabe as pessoas que foram lesadas, vai lá e devolve na conta e para de chororô, né? Para de historinha. E, obviamente, quem tem que pagar essa conta não é o cidadão pagador de imposto. É aquelas instituições, sindicatos e associações fraudulentas que roubaram os aposentados brasileiros. Tá aí, pessoal. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Quem é que tem que correr atrás de pagar as pessoas, né? Será que as pessoas que foram lesadas têm que correr atrás para receber? Ou o governo que lesou, o INSS que lesou, deve pagar as pessoas lesadas? Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê dentro em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.